Brasil prepara retaliação contra os Estados Unidos e a oposição culpa o Lula e o Supremo Tribunal Federal sobre a reação de Trump. Isso e o que importa no noticiário político e econômico do país e do mundo com Carlos Alexandre e o nosso bloco de notas. Olá, amigos e amigas do Jornal Local. A informação aqui não para e o nosso destaque de hoje vai para a crise diplomática e econômica e política, do jeito que você quiser nomear aí, entre o Brasil e os Estados Unidos. Olha, o governo Lula prepara uma série de medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos após o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciar uma sobretaxa de 50% nos produtos brasileiros. Mas até agora tudo isso está sendo tratado com muita reserva, muita cautela. Segundo informações de bastidores, o governo estuda adotar medidas de retaliação em patentes e medicamentos. Outra possibilidade também é sobretaxar produtos como filmes, livros e outros artigos ligados a direito autoral. Essa questão está sendo avaliada e, de toda forma, isso está previsto para acontecer só a partir de agosto. De toda forma, isso são as medidas econômicas. E o que está acontecendo é o seguinte, gente, o governo está dividido nessa dosagem aí da reação. Vocês estão vendo aí a carta do presidente Lula em resposta ao presidente Donald Trump, né? Isso aí foi uma resposta que foi dada ontem e aí nessa carta é importante falar porque isso envolve isso que a gente vai comentar aqui. O teor do texto que foi feito pelo presidente, divulgado pelo presidente Lula, envolve esses pontos que a gente vai abordar aqui. Por quê? Porque o governo está dividido em relação à dosagem dessa reação. Enquanto alguns integrantes do governo defendem que é preciso manter uma postura altiva, mais firme em relação aos Estados Unidos, inclusive entrando na questão relativa ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, entrando de frente na politização e na polarização, outros integrantes do governo aconselham uma estratégia mais voltada especificamente para as negociações comerciais. É esse lado aí, inclusive, que tem um apoio muito grande do setor produtivo. Acho que o governo deve insistir por esse flanco aí. Repare que a nota do presidente, como eu falei antes, em resposta ao Donald Trump, vai nesse sentido. Uma hora defende a democracia e o ordenamento jurídico nacional, outra hora anuncia que vai recorrer à reciprocidade contra a ofensiva tarifária de Trump. Então, esse é o destaque que a gente está querendo dar, em primeiro lugar, em relação a essa crise diplomática. Como que o governo está se preparando aí para rebater? Inclusive, o presidente está preparando um pronunciamento que deve ocorrer entre hoje e amanhã, além de entrevistas que ele tem dado à imprensa. Agora, um outro ponto também para falar dessa crise aí é que é a questão da polarização. Os ataques de Trump incendiaram aqui no Brasil a polarização política, que já estava muito alta. Hoje, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o governo Lula ele é responsável pelas medidas anunciadas aí pelo governo norte-americano, pela Casa Branca. Lembrando que o Tarcísio de Freitas, ele foi ministro de Jair Bolsonaro e é um dos nomes mais cotados aí do campo da direita para a corrida presidencial de 2026. Ele já havia manifestado apoio às decisões de Trump, até vestiu um boné típico da campanha do republicano, né, com aquela sigla MAGA, perdão. Então, Make America Great Again. Então, o Tarcísio já tinha usado esse boné. Mas desta vez, a diferença é que esse imbróglio que está acontecendo entre Brasil e Estados Unidos envolve interesses nacionais. E também e atinge diretamente São Paulo, porque muitas empresas estão sediadas no estado governado pelo Tarcísio de Freitas. Então, o Tarcísio de Freitas, ele acha, sim, né, que os americanos têm motivos para retaliar o Brasil. E criticou o uso de narrativas por parte da esquerda. Dá uma olhada, isso foi logo depois do anúncio do Trump, temos aí um post, ele criticando isso, essa questão das narrativas que são criadas ao invés de se manter uma relação diplomática comercial equilibrada. Esse discurso, inclusive, muita gente da oposição está seguindo essa linha. Mais tarde, ainda hoje, em uma entrevista, o governador de São Paulo reforçou as críticas. Olha aí. Olha só, esse pessoal vive de narrativa. Nós estamos tocando aqui a nossa vida pensando no bem do povo de São Paulo. Toda hora que a gente vai para a mesa de negociação com o governo federal, a nossa postura tem sido: vou deixar a questão política de lado e vou pensar o interesse do Estado de São Paulo, vou pensar o interesse do cidadão. Lembrando dois pontos importantes aí. O primeiro, que o Estado de São Paulo é atingido diretamente por essas sanções anunciadas pelo presidente Trump. E o segundo ponto é que, do ponto de vista econômico,
no entender do ministro Haddad, não há motivo para esse tipo de ofensiva que partiu da Casa Branca. Então, vocês estão vendo aí que a polarização aqui, que já estava alta, como eu falei, continua altíssima, só vai aumentar. Mais detalhes, mais informações, mais novidades a gente vai trazer sempre aqui para você no Bloco de Notas. Eu fico por aqui, volto com você, Mob. Valeu demais, Carlos Alexandre, com todas as informações. Então, até amanhã no nosso JL.